Boa noite, Chapecó. Presidente Bolsonaro, meu caro prefeito João Rodrigues, nosso anfitrião, a quem eu quero cumprimentar, todas as autoridades em seu nome. É uma alegria estar aqui e com uma responsabilidade grande de falar de um assunto muito importante para Santa Catarina, que é a infraestrutura. Seria impossível em pouco tempo falar tudo que está na nossa cabeça, tudo que está sendo planejado e até a execução. E eu vou tentar organizar isso indo do leste para o oeste. E vai ser difícil. Por exemplo, poderíamos começar pelo estudo de desestatização do Porto de Itajaí, que no final das contas vai trazer muitos investimentos, flexibilidade regulatória, adaptação para a recepção de navios 366 ou até maiores, gestão do canal, investimento nos acessos. Poderia falar do contorno de Florianópolis, que nós visitamos ontem. Pouca gente sabe, mas é a maior obra rodoviária do Brasil em execução hoje. 1 bi 700, tem 2.800 pessoas trabalhando ali. 11 quilômetros dos 50 já estão duplicados e pavimentados, 4 túneis em execução, 7 pontes, das quais 4 já estão prontas, 20 passagens em desnível, 7 interseções, uma tremenda obra de engenharia. Ver 4 túneis avançando é uma coisa que me deixa aí bastante feliz. Túnel como o do contorno de Jaraguá do Sul, na BR-280, que vai terminar a perfuração agora em novembro, e aí juntamente com a entrega dos primeiros quilômetros de duplicação. Sabemos que um eixo fundamental para Santa Catarina é a 470. Quando o presidente Bolsonaro assumiu, quantos quilômetros nós tínhamos de 470 entregues, duplicados? Eu respondo, 0. Hoje nós temos 32 quilômetros duplicados. Reconheço que é pouco, mas dá para fazer muito mais. E aí nós estamos priorizando para que, até a metade do ano que vem, a gente entregue o trecho que vai de Navegantes até Ilhota e de Ilhota até Gaspar. E vamos continuar avançando na obra de Gaspar para frente até Blumenau e depois Indaial. Já entregamos nesse meio tempo o complexo de viadutos da Mafisa, já entregamos também o acesso a Indaial, o viaduto de acesso a Indaial, o viaduto de acesso a Ilhota. E nós temos uma preocupação fundamental, que é com o oeste de Santa Catarina. Porque é impressionante visitar aqui, eu acho que a gente tem que vir mais vezes para ser tomado pelo centro de urgência. Que visitas fantásticas, que cidade maravilhosa, quanta produção, gente trabalhadora, gente que está fazendo a diferença para o nosso país, gente que não parou. E aí eu quero dizer o seguinte, vamos investir pesado na recuperação da BR-282. Entregamos 44 quilômetros de Xanxerê a Ponte Serrada, mas não vamos parar por aí, vamos continuar avançando na direção de Maravilha, na direção de São Miguel do Oeste. E aí hoje, conversando com os empresários falaram muito, olha, a coisa mais importante para a gente é a duplicação da 282. Nós não temos hoje o recurso para fazer a duplicação inteira. Vamos fazer muitas terceiras faixas, vamos fazer as travessias urbanas, mas uma coisa me chamou a atenção, que é a duplicação de Chapecó para Irani. E quando a gente pensa nessa duplicação, a gente vai ver, temos um estudo de viabilidade técnico, econômica e ambiental. Esse estudo deu a viabilidade para a duplicação. Os empresários nos sensibilizaram hoje e nós já demos o comando para o DENIT. Contrate o projeto de duplicação. Porque com certeza nós vamos resolver muitos gargalos se a gente duplicar talvez o trecho mais crítico da 282. Estamos preocupados também com o 63. Faltava recurso, não falta mais. Nem para 282, nem para o 63, nem para terminar 285. Nem para fechar 470, porque o presidente, numa decisão firme, cobrou da equipe econômica a transferência de recursos porque ele quer ver o Oeste produzindo. O Oeste que não parou. O presidente sabe o carinho do povo de Santa Catarina por ele e o presidente vai corresponder esse carinho com os investimentos em infraestrutura. Então, em agosto, a gente vai entregar a primeira obra, o início,
que é o nosso viaduto de São José do Cedro. Mas vamos seguir na restauração, nas terceiras faixas de São José do Cedro, para Guarujá do Sul e indo até Dionísio Cerqueira. E aí nós vamos ver aquela rodovia melhorando e vamos fazer a restauração em pavimento rígido, em pavimento de concreto, para mudar bastante aquela realidade. E uma coisa que a gente conversava, prefeito João Rodrigues, com os empresários hoje pela manhã, e nós temos conversado muito com os nossos senadores, Jorginho Melo, Esperidião Amin, Dário Berger, que é sobre um projeto importante que está no Senado, que é o projeto de autorização para ferrovias. E por que esse projeto é importante? Porque é o projeto que vai permitir que o privado faça investimentos em ferrovias no Brasil de uma forma mais célere, como foi no final do século XIX até a metade do século XX, como é até hoje nos Estados Unidos. Por que isso é importante? Porque no final das contas, isso vai libertar o Oeste, vai trazer o grão tão necessário para as indústrias de proteína animal. Nós já temos os pedidos de autorização para fazer, por exemplo, a ligação ferroviária de Lucas do Rio Verde para Rondonópolis, 8,5 bi, um projeto que já está em franco andamento e que vai ser implementado e vai começar provavelmente no ano que vem. Claro, passando o marco regulatório, que eu tenho fé que vai passar. E se não passar, nós temos sempre a opção da medida provisória. O governo não vai ficar esperando também, que sabe que precisa gerar emprego, que é o nosso desafio pós-crise. Nós temos também o estudo da ligação de Maracaju para Cascavel e de Cascavel para Foz do Iguaçu. E aí parem para pensar, o que vai faltar para ligar Rondonópolis, Campo Grande a Maracaju e depois Foz do Iguaçu ao Oeste Catarinense? Muito pouco. Então podemos dizer o seguinte, em alguns anos, o trem vai chegar no Oeste Catarinense e o Ministério da Infraestrutura vai fomentar isso, porque isso vai acabar com a vulnerabilidade que existe no suprimento de grãos. A gente está falando de dar mais fôlego e independência para a forte indústria do agro que existe aqui no Oeste Catarinense e que no final alimenta uma série de outras indústrias de equipamento que vivem em função dessa forte agroindústria. Podia falar da renovação da Malha Sul, que nós estamos hoje negociando o plano de negócio e podemos assinar contrato ano que vem com a recuperação lá no Rio Grande do Sul do ramal de Cruz Alta, de Uruguaiana, a ligação ao Porto de Rio Grande e a recuperação de todo o tronco sul até a ligação em Sumaré, em São Paulo, com destaque para o ramal que vai ligar a São Francisco do Sul. O que eu quero dizer é que a gente está seguindo um plano técnico, seguindo a orientação do presidente que tratou a infraestrutura como questão de Estado. E é um presidente que está aqui para valorizar o Oeste Catarinense, para fazer a diferença, para transformar o Brasil. Então o que eu quero dizer é parabéns a Chapecó, parabéns a Santa Catarina, parabéns ao Brasil que está sendo transformado com o presidente Bolsonaro.